Fala galera, tudo bem? Carlinha aqui e a gente continua na nossa série de pegar as questões mais difíceis de cada habilidade do Enem e resolver para quê? Para maximizar a sua nota e te garantir esse 40 a mais que tu quer em linguagens, hein? Então a ideia aqui agora é que a gente vai pegar as questões mais difíceis da habilidade número 3. Só que, o que acontece? Esta habilidade não é uma habilidade tradicionalmente que cai muito difícil. Então, ela é uma habilidade que tem uma TRI ali que fica sempre no nível médio. Mesmo as questões difíceis dessa habilidade acabam sendo questões relativamente simples, que não quer dizer que a gente pode subestimá-las, tá bom? Bom, vamos lá, Carlinha. O que diz respeito à habilidade 3? Relacionar, e se a gente pega então aqui a taxonomia de Bloom, vai ser um nível maior de dificuldade, né? Porque a ideia é que relacionar seria mais difícil do que simplesmente identificar, só que nem sempre, né? Isso se caracteriza por questões factualmente mais difíceis. Por mais que seja uma capacidade, um verbo operador que é mais refinado, relacionar informações geradas no sistema de comunicação e informação considerando, ó, a função social desse sistema. Ou seja, meu amor, todo texto que existe desempenha uma função na sociedade. Por quê? Porque ninguém vai ficar criando comunicação, ninguém vai ficar criando texto sem motivo nenhum. A gente sempre fala com um propósito bem estabelecido. Que eu preciso ser capaz de quê? De relacionar. Então eu preciso entender por que eu tenho aquela determinada informação, pensando justamente que esse texto desempenha uma função social. Vamos lá. Primeira questão aqui vai falar de um editorial. Esse editorial faz uma leitura diferenciada de uma notícia veiculada no jornal. Ou, importante, editorial é um texto que vai ter um teor argumentativo. Editorial é um texto argumentativo que evoca a opinião de um veículo de informação. Então a ideia é que eu estou expressando a opinião não de um indivíduo, mas de todo esse veículo do jornal. Então, a pessoa que está escrevendo o editorial vai assinar em nome de todo o veículo de comunicação, de todo o veículo de mídia, tá? Então, o editorial evoca uma opinião, tem um posicionamento, emite juízo de valor, mas não de um indivíduo, mas de uma questão coletiva. Tal diferença traz à tona uma das funções sociais desse gênero textual, que é... Então, tá perguntando pra gente, o que caracteriza o editorial? Apresentar, olha os verbos operadores aqui, são importantes. Chamar, provocar, interpretar e trabalhar. Sabendo que o editorial é um tipo de texto que se caracteriza necessariamente pela opinião, pela emissão de um juízo de valor, qual verbo será que é mais possível? Apresentar, chamar, provocar, interpretar ou trabalhar? Apresentar é muito neutro, né? Já é pouco provável. Chamar, também, né? Agora, provocar, interpretar, já trazem uma lógica que é mais opinativa. Né? Apresentar fatos que tenham sido noticiados pelo próprio veículo, então se eu estou simplesmente apresentando fato, eu teria uma notícia, não um editorial, né? Chamar a atenção do leitor para temas raramente, observa que aqui a gente tem uma restrição. Provocar a indignação dos cidadãos por força dos argumentos apresentados, interpretar criticamente fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública, ou trabalhar uma informação previamente apresentada com base no ponto de vista do autor. Opa, aqui daria uma ideia de quê? De que eu tenho uma lógica que é individual, sendo que, na verdade, o editorial, de novo, é um texto que se caracteriza pela emissão em relação a todo gênero, né, a todo veículo de mídia, tá? Amores, adoro quando a questão está organizadinha assim. Acho bem gostosinho, né? Observa, a alternativa mais curta primeiro, né? E aí em ordem crescente do tamanho da alternativa. Acho bonita essa simetria, né? As coisas que a Carlinha presta atenção. Vamos lá para o texto então, ó. Temos aqui um texto publicado no Jornal da Cidade. E ele vai dizer assim: a última edição deste periódico apresenta mais uma vez, tema relacionado ao tratamento dado ao lixo caseiro, aquele que produzimos no dia a dia. A informação agora passa pelo problema do material jogado na estrada vicinal, que liga o município de Rio Claro ao distrito Ajapi. Infelizmente, no local em questão, a reportagem encontrou mais uma forma errada de destinação de lixo. Material tirado ao lado da pista como se isso fosse o ideal. Muitos moradores, por exemplo, retiraram o lixo de suas residências e, em vez de um destino correto, procuram dispensá-lo em outras regiões. Uma situação, no mínimo, incômoda.
Se você sai de casa para jogar o lixo em outra localidade, por que não o fazer no local ideal? É muita falta de educação achar que aquilo que não é correto para a sua região possa ser correto para outra. A reciclagem do lixo doméstico é um passo inteligente de consciência. Olha o exemplo que passamos aos mais jovens. Quem aprende errado, coloca em prática o errado. Perigo. Ei, vocês conseguem perceber que tudo isso que eu citei, que eu sublinhei aqui, tem uma referência que nos remete a posicionamento, a emissão de uma opinião? Então, tudo aquilo que fala que esse editorial tem uma construção que é mais neutra, então apresentar fatos a gente já tira, chamar raramente abordados mais uma vez, né? Então já não dá mais. Trabalhar uma informação previamente apresentada do ponto de vista do autor, né? Não, ele usa termos coletivos, essa reportagem, não sei o quê. Então, acho que numa situação real de prova, a gente ficaria entre C e D. Provocar a indignação por força dos argumentos ou interpretar fatos noticiados e considerados relevantes para a opinião pública. Lembra, ele falou pra gente que é um editorial. O editorial vai necessariamente querer provocar a indignação? Não. Esse editorial específico provoca, tudo bem, mas não é necessariamente uma característica do gênero editorial. Qual é a característica do gênero editorial? Eu tenho a emissão de opinião, então eu tenho uma interpretação crítica e de um fato noticiado pelo veículo e considerado relevante para a opinião do público geral. Então, galera, observa. Ele não está perguntando pra gente o que acontece no texto. Ele está perguntando pra gente o que acontece nesse texto, que se classifica como um editorial. Tudo bem? De boa? Vamos para a próxima? Então vamos lá, ó. Ele tinha falado pra gente, né, que os diferentes gêneros textuais desempenham funções sociais diversas. Bem como, né, reconhecidas pelo leitor com base em suas características específicas, bem como na situação comunicativa em que ele é produzido. Assim, o texto Adiva narra um fato real, vivido por Maria José, surpreende o leitor pelo seu efeito poético, relata uma experiência teatral profissional, descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora ou defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral. Amores, vamos lá, ó. Observa. Se a gente está pensando na função desse texto, eu quero justamente pensar em qual é a função de uma poesia. Então aqui a gente tem o texto, a diva, né? Vamos ao teatro, Maria José. Quem me dera. Desmanchei em rosca 15 quilos de farinha, tô podre. Outro dia a gente vamos. Falou meio triste, culpado e um pouco alegre por recusar por orgulho. Teatro, disse no espelho. Teatro! Mais alto, desgrenhada. Teatro! E os cacos de vidro voaram sem nenhum aplauso. Perfeito. Então observa o que está acontecendo dentro dessa poesia. A gente tem uma mulher chamada para ir ao teatro, o que ela recusa, né? Porque está cansada do trabalho. É uma situação bem comum dentro da nossa sociedade brasileira. Trabalhadores, né, que trabalham exaustivamente e que por vezes não têm tempo de cultura, apesar de a cultura ser tecnicamente um direito de todos nós. Lembre-se, quando a gente fala de direitos humanos, a gente não tem direito à mera sobrevivência, mas a sobrevivência com dignidade. E aí, a gente tem aqui uma poesia. Qual a função do texto poético? Função social. A gente vai ter que pensar em alguma coisa que esteja relacionada a quê? A fruição, gente. Eu faço poesia para a fruição, para o prazer e para a denúncia de realidades sociais distintas ou para a reflexão de alguma coisa que está acontecendo. Essas são as funções possíveis, né? Pelo mero gosto da arte, sabendo que a arte tem um quê de entretenimento também. A gente faz poesia para refletir, para denunciar situações sociais. E a gente faz poesia para trazer ali, né, reflexões sobre o meu íntimo, me expressar mesmo, para expressão individual. Então, narra um fato real, vivido por Maria José, já não pode, né? Eu preciso que isso tenha sido vivido mesmo? Não. Até tem um quê narrativo nesse texto, tudo bem, mas lembra, o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. A arte não tem compromisso com a verdade. Eu tenho uma surpresa ao leitor? Tenho, né? Porque a gente não esperava que isso rolasse. Pelo seu efeito poético, né? Então, pela composição dessa poesia, parece fazer sentido, né? Teatro, uma experiência teatral profissional? Olha essa restrição aqui do profissional, que não é uma restrição que se legitima no texto. Sendo Maria José, não uma atriz, mas uma mulher comum, uma mulher trabalhadora. Descreve uma ação típica de uma mulher sonhadora, ou seja, toda mulher sonhadora vai agir assim? Também não, né?
é a Maria José em específico, que defende um ponto de vista relativo ao exercício teatral, ou seja, eu tenho a emissão de juízo de valor? Não tenho, né? Então aqui, a gente tem uma surpresa pelo efeito poético. Por quê, gente? Porque é um texto que tem essa característica de fruição, que maximiza a potencialidade, né, a partir ali de um inesperado que acontece, que, portanto, se constitui de maneira ampla. Tudo bem? Saideira aqui. Aqui temos o texto. Vamos primeiro para a questão. Vamos lá, ó. Quanto à materialização da linguagem, a apresentação de dados relativos à violência contra a mulher. E aí lembra, a gente está se perguntando dentro dessa habilidade sempre qual é a função social do texto que é exercido. Então, para que eu vou apresentar dados relativos à violência contra a mulher? Lembrando, os verbos são importantes. Configura, propõe, condena, recupera ou subverte. Configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. Propõe um novo formato no enredo dos concursos de beleza feminina. Condena o rigor estético exigido pelos concursos tradicionais. Recupera informações sensacionalistas a respeito desse tema. Subverte a função social das falas da candidata Miss. Bom, aqui a gente tem um texto, uma notícia veiculada aqui, ó, no Jornal da Cidade. E ele vai falar assim para nós, ó. No tradicional concurso de Miss, as candidatas apresentam dados de feminicídio. Opa! Elemento importante. Nós temos um grupo social que é uma minoria dentro do seu texto. Então, a gente vai ter naturalmente uma alternativa que vai evocar um tom mais crítico, mais reflexivo. Abuso sexual e estupro no país. No lugar das medidas de altura, peso, busto, cintura e quadril, dados da violência contra as mulheres no Peru. Foi assim que as 23 candidatas ao Miss Peru dos 2017 protestaram contra os altos índices de feminicídio e abuso sexual no país, no tradicional desfile em trajes de... O tom político, porém, marcou a atração desde o começo. Logo no início, quando as peruanas se apresentaram uma a uma, denunciaram os abusos morais e físicos, a exploração sexual, o assédio e entre outros crimes contra as mulheres. Opa! Então a gente tem um cenário que é o seguinte. É um desfile de Miss. A gente tem a expectativa de estar muito associado a um papel específico da mulher dentro de uma visão mais objetificada, da mulher, né, a partir da sua visão mais corpórea, mais física. Então, qual é o tamanho, magreza e imposição de valores de beleza. Só que ao invés disso, as nossas candidatas estão carregando dados que evocam, que falam sobre os problemas de violência contra a mulher. Então, naturalmente, aqui tem um forte teor crítico dentro dessa composição. Ó, configura uma discussão sobre os altos índices de abuso físico contra as peruanas. Gente, esses dados estão simplesmente fazendo uma discussão. Esses dados estão simplesmente trazendo, né, uma reflexão sobre isso. Tá na dúvida, deixa essa alternativa aí, tudo bem. Propõe um novo formato no enredo dos concursos de beleza. Eles querem que todos os concursos sejam assim a partir de então? Não, né? Não é o caso. Condena o rigor estético? Não, eu estou falando de uma questão muito mais ampla do que meramente o rigor estético. Eu estou falando de uma questão associada à violência disseminada na sociedade. Recupera informações sensacionalistas? Nada a ver também sensacionalista. Evoca um juízo de valor, então traz aqui um posicionamento. Subverte a função social da fala das candidatas a Miss. Situação real de prova, tu tá entre a e a E. Configura uma discussão sobre os altos índices de violência ou subverte. Qual traz a ideia crítica que está sendo reforçada dentro do texto? Simplesmente configurar ou subverter ou ressignificar? É o subverter, né? Simplesmente configurar é um termo mais neutro, não evoca esse juízo de valor. Então a gente pode marcar com tranquilidade a E. Por quê? Porque eu tenho uma questão crítica. Eu tenho um texto que é crítico. Eu tenho um texto que é crítico. A minha alternativa precisa ser crítica. Essa é a função social que ela desempenha. Tudo bem, amores? Então, ó, por hoje foi isso. A gente se vê daqui a pouco. Ei, não perde a próxima não, hein? Tchau, tchau e até mais.